Chegamos agora na última aula do curso. Nessa aula, eu vou falar a respeito de chaves para que você possa quebrar o ciclo da violência na sua comunicação. Lembre-se que o padrão de iniquidade, o padrão passivo-agressivo, o manipulador, é o padrão serpente de comunicação. É o padrão que atrai o juiz de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu vou agora falar a respeito de uma família na Bíblia e que vai nos trazer chaves para a quebra desse ciclo. Dentro dessa família existe um comunicador que é um comunicador passivo-agressivo e que ele está na história do povo de Deus. É tão interessante que Deus não escondeu nenhum dos problemas, falhas dos seus personagens, dos personagens que nos inspiram na Bíblia. Mas o Senhor também colocou passo a passo aquilo que eles fizeram, que nós também podemos fazer para quebrar o estilo de comunicação que é tão destruidor e é prejudicial para a nossa vida. Eu estou me referindo à história de Jacó. No lar de Jacó, é um lar comum onde existia preferência de genitores, era um lar onde existia oportunismo, existia manipulação, existia mentira, existia várias questões que a gente pode ver num lar comum, num lar qualquer. Na história de Jacó, onde você pode ler lá em Gênesis 27, você vai encontrar um personagem que de enganador ele passa a ser enganado. Assim que ele mente para o pai, dizendo que ele era o irmão Esaú e se disfarçando do irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura. Naquela época o irmão mais velho recebia uma bênção dobrada, então Jacó, por orientação da sua mãe, se disfarça do irmão, mente para o pai e recebe essa bênção. Quando o irmão descobre que ele fez isso, que ele o enganou e mentiu para o pai, o irmão faz um juramento, jura ele de morte, e a mãe orienta que ele vá morar na casa do seu tio Labão. Jacó, nesse momento, volta para a sua parentela e ele transgride uma orientação que o próprio Senhor deu para o seu pai e também para o seu avô Abraão. Ele passa a morar com seu tio Labão. Lá ele encontra um homem que também é um enganador. E de enganador, Jacó passa a ser enganado. Eu imagino que Jacó chega num momento, num clímax, um ponto de virada em que ele não suporta mais ser enganado. Quando isso acontece, na história dele, nós encontramos chaves, como ele sai desse estilo enganador, desse estilo passivo-agressivo, violento e iníquo. Então, nessa história, nós podemos encontrar alguns passos que ele deu. O primeiro passo que Jacó teve que dar, obediência. A primeira direção que o Senhor deu para ele é: sai da terra, sai da sua parentela. Jacó não pensa duas vezes, mesmo sem falar com Labão, ele comunica, ele faz esse comunicado às suas esposas e ele sai lá da casa de Labão da noite para o dia, sem falar nada, porque ele quer desesperadamente obedecer o Senhor. Esse é o primeiro passo se você quer sair desse padrão de comunicação. É você deixar a zona de controle. É você deixar pessoas, é você se afastar de pessoas, se você puder. Pessoas as quais você está controlando, pessoas as quais você está na situação de manipulação. É você sair de locais e deixar pessoas. Deus vai te direcionar a respeito do que você vai ter que deixar. O segundo passo que Jacó deu e que Deus direcionou é para que ele se reconciliasse com todas as pessoas as quais ele lesou. Especialmente nesse momento, ele foi atrás do seu irmão, que o jurou de morte. Então, como Jacó queria muito a bênção do Senhor e sair daquele esquema, daquele padrão, ele buscou o perdão do irmão através de humilhação, enviando presentes para o irmão de uma maneira sábia, de uma maneira reflexiva, de uma maneira intencional. Ele busca o perdão de Esaú. Nesse momento que ele busca o perdão de Esaú, Esaú também está sendo quebrantado pelo Senhor para que haja um momento de reconciliação entre os irmãos. O terceiro e último passo, que tem a ver com questão de identidade, no momento em que Jacó sai da terra do tio e antes de se encontrar com seu irmão, ele tem um encontro com o Senhor, com o anjo do Senhor. Nessa situação do encontro com o anjo do Senhor, é aquela história, aquele momento em que o anjo luta com Jacó. E o anjo ele faz apenas uma pergunta nesse momento. Nessa situação, o pai de Jacó já tinha falecido. Mas o Senhor faz a mesma pergunta que Isaac, o pai de Jacó, fez para ele antes dele sair da sua casa, que é: qual é o seu nome?
quando o anjo pergunta para ele qual é o seu nome, obviamente o Senhor sabia o nome dele e ele queria que ele reconhecesse o estado dele. Reconhecesse que ele era um enganador, reconhecesse que ele não era Esaú, que ele era Jacó. E ele não mente, ele reconhece para o anjo o estado que ele estava. Quando ele reconheceu como ele estava, o anjo libera para ele qual era a identidade dele no mundo espiritual, no reino de Deus, que ele era Israel, ele era um príncipe. Então, a questão de confessar, de reconhecer o seu estado, é chave para que o Senhor possa te entregar e restaurar a sua identidade. São 3 passos que eu falei aqui. O primeiro passo é deixar o controle. O segundo passo é você restaurar, você buscar perdoar e você buscar pedir perdão para pessoas as quais você lesou também. E o terceiro passo tem a ver com você reconhecer qual é o estado que você está e que tem te afastado dos caminhos do Senhor. Esses 3 passos são muito importantes, porque as chaves da cura, as chaves para você sair desse padrão de comunicação estão relacionados à identidade e ao perdão. Em relação à identidade, a literatura da área, ela reconhece 3 níveis de comunicação que você pode aumentar em qualquer relacionamento. Pode ser um relacionamento com outro ser humano, com outra pessoa, ou mesmo relacionamento com Deus. Quando nós falamos de identidade, nós sabemos que é o nosso Criador que entrega pra gente quem nós somos nele, porque foi ele que nos criou. É importante que você busque autoconhecimento? Sim, mas isso não é suficiente para você entender quem você é em Cristo. Você precisa de buscar isso diretamente das mãos do seu Criador. E qual é o passo a passo para você fazer isso? A ciência diz que são 3 níveis de relacionamento, de crescimento em um relacionamento. Até eu me tornar comum com o Senhor, até eu me tornar mais parecido com Ele, eu preciso de passar por esses 3 níveis de comunicação. Quais são eles? Primeiro nível é o reconhecimento. Eu preciso de reconhecer o Senhor como meu suficiente Salvador. Nesse nível, eu preciso de falar isso com a minha boca, porque a Bíblia diz, se você confessar o Senhor com sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Você precisa de reconhecê-lo. É fazer uma oração simples, dizendo que você reconhece Cristo como seu Salvador, que você se reconhece como pecador e dependente do Senhor para ser salvo. Esse é o primeiro nível de comunicação com Deus, com Cristo. O segundo nível, quando você quer crescer em relacionamento com o Senhor, você precisa passar para o nível do conhecer. Se eu reconheci, agora eu preciso de conhecer. O que é conhecer? Eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu só vou conseguir encontrar essa vontade nas Escrituras, então eu preciso de me aprofundar no Evangelho. É entender qual é a vontade de Deus para o ser humano e conseguir alinhar a vontade de Deus à minha vontade, ao caminho do Senhor ao meu caminho. É abandonar o caminho que eu achava que era correto e, confrontando com as Escrituras, começar a conhecer e, por fim, começar a endossar esse caminho. O endosso é o terceiro e mais alto nível de comunicação. Como que é isso? Endossar é você concordar. Reconheci o Senhor, conheci a vontade dele, então agora eu vou concordar com o Senhor. Se o Senhor falar qualquer coisa com você, se o Senhor falar, filha, eu preciso que você faça dessa forma, preciso que você faça de outro jeito. Filho, eu preciso que você saia desse trabalho. Filho, eu preciso que você perdoe essa pessoa. Filho, eu quero que você faça. O que o Senhor falar, você começar a concordar, você endossar o Senhor. Inclusive, se o Senhor te confrontar com algum pecado, é você reconhecer. Então, são esses 3 níveis para você se tornar um com o Pai. Reconhecer o Senhor, conhecer a vontade dele e, por fim, endossar tudo o que o Senhor te falar. A fonte da vontade do Senhor sempre são as Escrituras, sempre vai ser a Bíblia. Os canais, Deus usa milhões de canais, Deus usa muitos canais para falar conosco. Todos os dias Deus está usando. Deus tem situações na Bíblia que ele usou animais, que ele usou uma mula para falar. Eu já vi pessoas que Deus falou através de um mendigo, Deus falou através de uma pessoa bêbada, Deus falou através da natureza, Deus falou através de uma mensagem que recebeu no seu celular, Deus falou através de uma pregação, mas tudo é a fonte, tudo tem que sair da palavra. O canal é que você tem que ficar atento, porque o Senhor ele se comunica de diversas formas, até que você encontre mais chaves para você desvendar esse enigma da sua identidade. Por que você está aqui? Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado?
tudo culmina em duas questões principais. Todos nós somos chamados a sermos adoradores do Senhor e todos nós somos chamados a sermos libertadores. Você precisa de entender onde é o seu chamado, onde é a sua missão, o seu propósito. Isso tem a ver com a sua identidade no Senhor. Quanto mais perto da sua identidade em Deus, mais a sua luz vai brilhar. Maior vai ser a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você não está vivendo ainda prosperidade integral, é porque você precisa de avançar em conhecer essa identidade em Cristo. Por fim, a última questão que nós falamos, o último tópico que nós mencionamos aqui, foi relacionado ao perdão. A identidade, ela vai ser necessária especialmente para o passivo, mas ela também é importante para todos os estilos de comunicação. Tanto passivo quanto agressivo, quanto principalmente o passivo-agressivo. Por quê? Se o passivo ele se considera inferior, o agressivo se considera superior. Há um desequilíbrio em relação à identidade. Então, a busca da identidade vai ser para todos nós. Agora, em relação ao perdão, o agressivo, ele precisa de perdoar especialmente os outros, o passivo precisa de perdoar especialmente a si mesmo. O perdão, ele tem um tripé. É você perdoar o outro que te feriu, é você perdoar a si mesmo. E tem pessoas que precisam de liberar perdão até para Deus, que estão frustradas com o próprio Senhor. Você precisa de reconhecer isso. Eu quero falar alguns tópicos a respeito do perdão, para esclarecer algumas questões que possam te acrescentar em algum conhecimento, porque é um assunto muito abordado nas igrejas, na literatura diária, na palavra nós temos muitas questões, muitas mensagens, muito ensino em relação ao perdão. Mas eu vou abordar alguns tópicos. Primeiro o perdão, ele não é uma opção, ele precisa ser habitual para você que é um cristão. Você precisa de criar uma cultura de perdão dentro da sua casa. O que é uma cultura de perdão? As pessoas todas dentro da sua casa precisam de entender que todos nós falhamos. Todo ser humano é falho. O seu pai vai falhar com você, você vai falhar com o seu filho. Todos somos falhos. Então, nós precisamos de andar nessa cultura do perdão. Ele falhou comigo, eu liberei. Eu falei com ele, ele me liberou. E a gente caminha. Se houver necessidade de restituição, tem que ser restituído. E nós caminhamos dessa forma. Uma outra questão que é importante em relação ao perdão. Existem feridas mais profundas que vão exigir um processo para cura. E nós precisamos de respeitar esse tempo do processo. Então, é diferente se um vizinho te fizer um mal, ou se a sua esposa, o seu marido, ou pessoas que você tem uma expectativa alta, ou mesmo o seu pastor te ferir. São pessoas que você tem expectativas diferentes. E se houver uma expectativa alta, a ferida também é maior. E você pode ser necessário que você passe por um processo de cura, mas que deve ser passado. Você não pode fugir desse processo, você não pode fingir que nada aconteceu. Você precisa de, enquanto houver sentimento negativo, enquanto houver uma memória, você lembrou do que aconteceu de uma forma com sentimentos negativos, é porque ainda é necessário haver cura, é necessário haver perdão. Você precisa ir liberando com a sua boca, para que as trevas não achem brecha e possam usar isso contra você. Enquanto houver sentimento negativo, você precisa liberar a pessoa. Se necessário, você vá nela, busque direção do Senhor. Porque muitas vezes, muitas curas vão acontecer quando a gente expõe a ferida para a pessoa que nos feriu. Deus vai te direcionar. Uma outra questão sobre o perdão é: fazer o bem para quem te feriu acelera o processo de cura. Lembra da palavra? Se a pessoa, do seu inimigo, você tem que fazer o bem, paga o mal com o bem. A palavra sempre nos remete. Esse é o padrão do cristão, esse é o padrão de quem quer seguir a Cristo. Não é o padrão do mundo, é um padrão acima. Se você quer acelerar um processo de cura, faça bem para aquela pessoa que te feriu. Sirva ela de alguma forma, ministre alguma coisa, entregue alguma coisa para ela. Isso vai ajudar o seu coração a fechar essa ferida mais rápido. Outra questão é: dificuldade de comunicação pode manifestar, na verdade, falta de perdão. Como que é isso? As pessoas falam assim: eu perdoei fulano, mas eu não quero conviver mais com ele. Isso pode acontecer sim. E pode ser algo que você precise, que você necessite de fazer para guardar o seu coração. Mas existem situações em que você não perdoou genuinamente e você está manifestando isso pela dificuldade de se comunicar com aquela pessoa. Preste atenção, porque há um contexto bíblico em que Jesus ele quebra um rancor, uma tradição de rancor entre duas populações
através da comunicação. Quando ele está lá naquele tanque, né, naquele poço, e se comunica com a samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. É uma tradição de rancor. Como Jesus quebra isso? Se comunicando com a samaritana. Então, é preciso que você observe essa questão. Outro tópico, não perdoar é uma forma de vingança. Enquanto você está mantendo o seu ofensor e não perdoando, é como se você estivesse colocando no lugar do Senhor. E o Senhor diz, dai lugar à ira, não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, você precisa tirar a sua mão para que o Senhor coloque a mão dele. Um outro tópico é decepção consigo mesmo também precisa de perdão pessoal. É muito difícil ver uma pessoa que tem um hábito de conversar consigo mesma e liberar perdão para si mesmo. Isso a gente deveria fazer praticamente quase todos os dias. Eu preciso de me liberar, porque eu sei que eu falho, eu sei que tem coisas que eu fiz, que eu me decepcionei comigo mesmo. Então eu preciso de me liberar, eu preciso de conversar comigo mesmo, liberando esse perdão. Faça isso. Um último tópico é, perdão é inegociável, mas a convivência pode não ser possível. Existem casos que envolvem questões de sobrevivência. E se envolver questões de violência, especialmente violência doméstica, pode ser que você tenha que perdoar, mas você não precisa de conviver. E isso acontece sim. Bem, nós terminamos aqui o nosso curso. Eu vou finalizá-lo com uma oração, porque eu imagino que esse é o momento que as pessoas se identificaram com um padrão de comunicação, estão sensibilizadas em relação a eles, receberam chaves, receberam direções para sair de padrões de comunicação prejudiciais, padrão de comunicação negativos, e elas vão precisar de ajuda nesse momento. É um momento que você vai precisar de buscar muito o Senhor na sua vida, e eu quero finalizar fazendo uma oração por você. Senhor Deus, eu quero agradecê-lo por esse momento de estar aqui com essas pessoas, por cada pessoa que o Senhor vai atingir com esse material. Pai, eu sei que muitas delas vão receber esse material, vão se identificar com o padrão de comunicação e vão buscar do Senhor uma ajuda em relação a isso. Eu quero pedir por cada pessoa, por cada coração, por cada irmão que vai receber isso e que o Senhor possa direcionar em relação à cura que eles precisam. Senhor, dá coragem, dá discernimento para cada pessoa, para que elas possam cumprir aquilo que o Senhor quer, para que elas se comuniquem de maneira não agressiva, que elas sejam usadas pelo Senhor, que elas possam ser libertas, Pai, de todos os aprisionamentos, tudo aquilo que impede elas de terem uma comunicação, tanto com o próximo, como para com o Senhor, de forma, Pai, não agressiva. Deus nos ajuda, joga luz nas nossas trevas, nos ajuda a sermos, meu Pai, pessoas não violentas, pessoas que te agradam na nossa comunicação. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor faça prosperar esta palavra que foi liberada, que haja um terreno fértil em cada coração, que ela prospere e que possa haver cura, transformação e salvação para todo aquele que receber esse material, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve até o final neste curso. Eu espero vê-los em breve. Que Deus os abençoe e até a próxima.